Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso ProsaTech, o podcast que fala de tecnologia de forma simples, divertida e com muito conteúdo. Eu sou o Rodrigo Monteiro, agilista no Itaú. Eu sou a Jennifer, também agilista aqui no Itaú. Eu sou o Felipe Agrela, eu trabalho com desenvolvimento e DevOps na Sconet. E eu sou a Erika Assis, oi galera, eu também sou agilista no Itaú Unibanco, e hoje a gente vai estar aqui com esse time de feras para receber uma convidada muito especial. Aretusa, você pode se apresentar, por favor? Oi, obrigada, gente, pelo convite. Eu sou a Aretusa, eu sou Community CIO aqui no Itaú, sou responsável pelas comunidades de crédito, né? E passei aqui durante quase 4 anos estruturando o programa de modernização do banco, né, que é o tema aqui da nossa conversa, e vou dividir um pouquinho da experiência aí desse período com vocês. Muito obrigada. Bacana. Primeiramente, queria agradecer a Aretusa por ter aceitado o convite e participar do episódio de hoje. Com certeza você vai contribuir bastante com a gente, com o que a gente tem de pergunta para fazer para você, tá? Hoje a gente vai dividir o nosso podcast em 2 blocos, né, para falar sobre modernização em ambientes complexos, e a gente vai falar sobre vários assuntos dentro, né, desse tema, entre os conceitos, pilares de modernização, por que adotar estratégias de modernização de plataforma e muito mais. Antes da gente começar, um recado importante, né, opiniões divergentes são bem-vindas e aqui a gente sempre vai respeitar um ao outro, e não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e deixar sugestões de temas nos comentários. Bom, vamos lá, gente. Are, vou te chamar de Are, tá? Se você me Combinado. permite, vou te chamar de Are. Combinado. Aretusa é só quando tem incidente. Muito bom. Tá bom. Você poderia nos passar a sua visão sobre os conceitos e quais são os pilares para a gente conseguir realizar a modernização de plataforma? Legal, vamos lá. Uma coisa que é bem importante, que modernização, ela não pode ser um buzzword, né? Ela é muito usada. Modernizar, né? O que é esse bicho? O que come? Do que ele sobrevive, né? Eu brinco. E no fim do dia é uma maneira de falar que você evoluir apenas uma plataforma não é mais suficiente. Às vezes você precisa transformar algo, né? Então, a gente acaba usando esse termo de modernização com cunho de transformação, né? Porque evoluir, a gente evolui sempre, mas chega uma hora que essa evolução não é mais suficiente, né? Ela não atende mais. Então, a gente começou a olhar, e quando a gente olha para o mercado brasileiro, né, no contexto da nossa organização, tem alguns pilares que chamavam muita atenção, né, dentro desse contexto. Um deles é a questão do cliente. Então, assim, uma modernização, ela só faz sentido se efetivamente você precisa realizá-la para atender melhor o seu cliente. Então, quando você olha e fala assim, a plataforma tecnológica que eu tenho, ela é suficiente para atender bem o meu cliente? Se você achar que talvez, enfim, pense, talvez você precise modernizar sua plataforma, né? Então esse sempre tem que ser o principal direcionador. Um segundo que eu acho muito importante aqui, e todos eles são uma cascata, né, eles provêm da visão cliente, é a questão da agilidade, né? Então, poxa, eu estou conseguindo ser ágil no meu processo de desenvolvimento, né? Tenho agilistas aqui comigo, sabem bem do que eu estou falando, e já vi que vocês também conversaram sobre isso em outros podcasts, né? Então, ela acompanha essa minha agilidade, né? Então, esse é um segundo pilar importante, né? Então, depois tem um terceiro, que é a questão da eficiência. A gente precisa ser eficiente para ser competitivo no mercado, né? Como que você consegue oferecer e ser mais democrático quando você fala de sistemas financeiros, por exemplo? Se você for eficiente, você sempre tem que ser eficiente para chegar lá na ponta, onde você precisa entregar o seu produto. Então, eu citei aqui 3, mas a gente tem outros, né? Então, você está apto a habilitar ali novas tecnologias na sua plataforma, né? Você conseguir estar para a paz com a concorrência, né, e conseguir entregar ali e inovar, mas efetivamente eu sempre falo desses pilares, né? Olha a plataforma, olha o cliente, olha a agilidade e olha a sua eficiência. Eu acho que a partir daí você consegue, de fato, falar, cara, eu preciso transformar a minha plataforma mais do que continuar evoluindo. E daí vem a modernização. É um pouquinho nessa linha. Não sei se eu fui clara, mas é isso. Mais claro impossível.
Jennifer, eu acho que você tem algumas perguntas aí para fazer para a Are, né? Sim, tem alguma sim. Uma das primeiras, até relacionada com isso que você comentou, com toda essa questão que você comentou de olhar para esses pilares, olhar pela agilidade, para todos esses pilares, quando que um ambiente se torna complexo e aí, consequentemente, a gente tem que adotar uma estratégia para modernização? Então, eu costumo sempre brincar, né? Quando a gente depende de muita gente para fazer uma única coisa, ele começa a virar complexo, né? E você traz complexidade por uma série de vetores, né? A complexidade pode vir de uma estrutura burocrática, pode vir de um processo burocrático, pode vir de pessoas burocráticas, né? Mas uma falta de agilidade pode vir também de uma plataforma técnica que respondia bem quando ela foi criada e que hoje não responde mais. Então você começa a perceber que você tem um lead time de teste muito elevado, um lead time de discovery muito elevado. E quando eu falo lead time mesmo, né, que as pessoas cansam até de conversar sobre o assunto, precisa dar um tempo e voltar, né, o lead time fica comprido. Então você começa a perceber que de fato aquela plataforma já não responde na velocidade que você precisa, e isso é um recado muito claro que ela está se tornando complexa. Outra coisa é quando você começa a perceber obsolescência, risco, né? Quando você começa a perceber, gente, eu estou tendo muito ponto de auditoria, eu tenho muito risco, eu estou tendo muito incidente, e a gente resolve, e isso não se resolve efetivamente, mostra a complexidade que aquela plataforma tem. Então, isso é um trigger importante aí para você olhar e falar, poxa, vou começar a colocar a mão para modernizar algo complexo. Então, é simples assim, né? Mas é difícil na hora de lidar com ele, tá bom? Um pouquinho nessa linha que eu acredito. Tá certo, é tão simples quanto, mas na hora da execução deixa várias pessoas de cabelo em pé. Mas adorei a explicação. E você mencionou muito para a gente olhar tanto para o cliente, como para a agilidade, como para a própria obsolescência, para a própria plataforma. E como que a gente concilia a modernização da plataforma com a necessidade da agilidade nos negócios? Então, aí para mim é uma pegadinha, assim, tem um trick aí, né, porque a gente sempre coloca isso e eu acho que isso vem muito do conceito, principalmente, né, das instituições mais tradicionais e que têm um legado muito alto, onde a gente tinha o hábito de fazer evoluções, né, e quando você fala de transformar alguma coisa, todo mundo se assusta e a gente começa a colocar modernização e agilidade em pilares diferentes. Mas isso não pode acontecer, né. Então, assim, o trabalho inicial é: "Meu, nunca, se a modernização estiver atrapalhando a minha resposta ao negócio, algo está errado", né. Ou o entendimento do negócio, o entendimento do TT, alguma coisa está errada. Então, isso não pode, né, transitar em vias diferentes. O que acontece muito é que para você fazer, às vezes, uma transformação, você efetivamente precisa parar e eventualmente por um tempo, deixar de entregar novas features de negócio. Isso acontece e isso às vezes dá um baque, né, você fala: "Poxa, como que é isso? Eu vou deixar de entregar?". E daí eu acho que tem uma parceria muito grande, né, e um entendimento de novo do cliente, né, para a gente poder falar assim, aonde eu tenho um ganho efetivo, né, de trazer uma modernização e entregar algo para o cliente, né. E outra dificuldade grande, vocês vivem isso, né, como agilistas e tentam nos ajudar, é a dificuldade enorme da gente criar escopos pequenos e experimentar e testar e voltar, né. Então quando você fala: "Nossa, eu vou fazer uma modernização", por menor que ela seja, em um ambiente complexo, né, em um legado como a gente tem, muitas empresas têm, não vai deixar de passar por uma etapa de infraestrutura. E eu tenho que considerar isso e eu preciso ver isso como um ambiente digital. Então, isso é muito nítido para empresas que já estão acostumadas, né? O digital e o cliente já estão andando junto. Então, isso não significa que você está mais lento, significa que você está mais rápido. Então, eu acho que tem ali uma discussão ainda de conceito mesmo, né, que a gente precisa reverter nas organizações para que essa pergunta que você fez, ela não continue existindo, porque ela não deveria existir no fim do dia, né?
Então, é um pouco trabalhar a parceria mesmo, e a gente conscientizar todo mundo, eu acho que é um pouquinho por aí. Ok, muito obrigada. Obrigada a você. E lembrando o pessoal aí que nosso último podcast foi sobre Business Agility. Quem não assistiu ainda, assiste lá que tá show de bola também. Legal. Are, deixa eu te falar. Quando a gente ouve a palavra modernização, automaticamente a gente já associa a tecnologia, a gente acha que ela nasce de tecnologia. Você vê isso como uma verdade ou ela pode nascer também da área de negócio? Nossa, esse é o nosso sonho de consumo, né? Eu brinco assim, já pensou, né? Ele vir, né? Então, assim, eu vejo muito esse movimento sendo liderado a partir da área de tecnologia, dado o conhecimento que a gente tem, né? E a gente começa como, né, pessoas que entendem de tecnologia a ver oportunidades e até como cliente olhar e falar assim, poxa, dá para a gente fazer melhor, dá para ser mais legal, né? Eu acho que dá para trabalhar de uma forma diferente e traz essa provocação para o negócio. Mas, quando você olha os pilares que eu comecei aqui comentando, onde o cliente está no centro, onde você quer ganhar agilidade, isso é um interesse que pode vir no negócio, né? Se o negócio parar um pouquinho, olhar e falar assim, poxa, eu estou competitivo? Não, eu não estou competitivo. E a minha competitividade passa, sim, pela plataforma. Nossa, esse é o melhor dos caminhos, né? E eu acho que cada vez mais as organizações caminham para isso, para entender que, né, o nosso PO, a nossa área de negócio, o nosso produteiro, ele está ali junto com tecnologia e ele pode sim liderar um processo de modernização em conjunto. E eu acho que esse é o jogo que dá certo. Show. E, bom, partindo desse pressuposto que todo mundo trabalha com um objetivo em comum, TI, negócios, todo mundo rema para o mesmo lado. Uhum. Como que eu engajo negócio e tecnologia para que a gente atinja as necessidades do cliente e, ao mesmo tempo, ainda tenha a modernização da plataforma? Então, aqui eu acho que tem alguns fatores, né? Quando você pega um time que já vem, vamos brincar assim, que já nasce em um meio, né, mais fim digital, como a gente está dizendo agora, né? Eu acho que isso é muito mais natural do que quando a gente vem, né, até de um time vencedor, como a boa parte das instituições, né? Mas eu acho que aqui, primeiro, o que tem? É uma relação, eu brinco que tudo é relação, né? É uma relação de confiança também, né? Eu acho que TI e negócio, criar uma relação de parceria e de confiança em prol do cliente. Então, quando você começa a criar essa relação de confiança, porque não adianta, né? Você imagina que a gente chega lá bonitão, vai contar que vai fazer de um jeito diferente, né? Algumas conversas, vou até contar do meu dia a dia. Né? Então, amigo, olha, o meu time inteiro programa em mainframe, agora ele vai programar lá em Java, usar AWS, ninguém sabe, mas eu estou treinando e a gente vai entregar o seu projeto. Cara, o cara vai falar assim, você está bem louca, né? Deixa eu ver aqui como que a gente faz isso. Mas aí mora a relação de confiança. Como que a gente começa? Né? E a gente brinca muito, né, usando ali a técnica do estrangulamento, olhando um casinho, né, pegando ali um escopo e falando, cara, topa vir comigo e vamos arriscar neste? E você entrega. Eu falo para você que quando eles percebem a diferença que dá, né, em ver o time trabalhando dentro de um discovery em conjunto, né, fazendo ali uma inception onde você já definiu o que vai ser discutido na inception, conseguindo entrar no como você vai fazer, você entrega aquilo, né, num espaço de tempo curto e ele percebe o resultado, eu vou falar por experiência própria, ele começa a me perguntar se eu estou fazendo moderno, sabe? Fala assim, mas você já está fazendo daquele jeito lá? Então, assim, eu não sei bem como que é. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que se a gente ter muito claro, né, que o objetivo é para todos, então assim, cara, você não vai deixar de arrecadar lá a sua eficiência que você precisa, entregar o resultado ou entregar na mão do cliente uma feature importante que ele deseja, porque eu estou modernizando. Não, a gente vai fazer isso né, em conjunto e a gente trabalha isso. Eu acho que você começa a construir uma relação de uma espiral positiva. É esse o meu ponto de vista. Mas começa pelas relações, de verdade. Show. Muito Concordo. legal.
Muito bom. A gente está muito bem aqui no tempo. A gente vai fazer um intervalinho aqui bem rápido e a gente volta, que a Erika também tem perguntas para fazer. Eu já anotei algumas aqui que eu quero fazer para a Aretusa também. Para a Are, vai. Não é incidente, né? Para Are. Tá E a certo. gente já volta, gente. Bom, galera, voltamos aqui no segundo bloco. Agora a gente tem várias perguntas para a gente fazer para a Aretusa. E a gente vai começar aqui com a Erika, que tem algumas perguntas para fazer para ela também. Vai lá, Erika. Oi, gente. Então, nosso primeiro bloco foi cheio de insights valiosos. Se você está vivendo um momento de transformação, acho que você também deve ter várias perguntas aí do outro lado. Are, eu anotei algumas que eu gostaria de fazer. A primeira delas é. Você falou dos pilares importantes que a gente precisa ser voltado ali para o cliente, olhar se faz sentido, né, o que a gente está propondo para a transformação. Então, minha primeira pergunta é como é que a gente define os recursos certos, né? Qual tecnologia a gente vai usar? Quais são as habilidades que a gente precisa? Treinamentos? Como é que a gente define esses recursos na hora de pensar em transformação? Então, você colocou bastante coisa aí, né? Primeiro, a questão da tecnologia, eu acho que você sempre vai ter, primeiro, uma questão da estratégia da corporação, né? Então, eu não acredito que a stack tem que ser super free, né? Então, a galera, qualquer um põe o que quer, faz o que quer, porque você não consegue governar, né? Então, é difícil você dar manutenção e dar continuidade, mas você tem que ter, sim, uma certa liberdade para que aquele time que vai fazer aquele processo de transformação consiga ter um rol de tecnologias para ele trabalhar, né? Mas a primeira coisa é olhar, e você vai precisar ver o que você precisa efetivamente, né? O que o seu cliente precisa. Então, a gente tende, sim, a ir para aquilo que está mais up-to-date no mercado dentro do seu contexto de transformação. Então, se você estiver falando de pagamento, é olhar o que está acontecendo, o que, que a gente tem. Se você estiver falando de saúde, vai ser no universo de saúde. Mas, no fim do dia, tem por trás uma questão muito importante, que eu acho que às vezes a gente perde, que é o que está por trás da stack tecnológica, que é a arquitetura e a engenharia que a envolve. Porque a stack vai mudar, é a única certeza que você tem. Você vai perceber que você escolheu um produto que ficou caro, você vai perceber que aquele produto já foi evoluído. Então, quando fala de tecnologia, volta para o conceito. O time tem que ter isso muito forte, né? E daí eu pego o gancho para a segunda. Tá bom, quem são essas pessoas, né? Então, o primeiro ponto é que precisam ser pessoas que gostem de desbravar, né? Pessoas que gostam de manter e não tem nenhum problema com isso, porque elas o fazem muito bem, são pessoas que se aprofundam muito e conseguem resolver grandes problemas, mas geralmente elas se frustram muito rápido, porque o caminho não é simples, né? Ele é longo, ele é difícil e você vai mudar de ideia. Então, tem pessoas que têm um perfil muito bom no sentido de experimentar, de ir lá, de estudar, de ir buscar no mercado outras coisas, de voltar para casa. Então, esse perfil ele é muito importante, né? O perfil de colaboração, por exemplo. Você não consegue fazer uma modernização sozinho, né? Você vai errar e você vai ter que ir lá e contar que você fez errado, né? Então, pessoas que tenham muita coragem para olhar tudo isso é muito importante. E depois o treinamento. O treinamento, quando você fala de PDI, de treinamento, é importante. Quando você fechar ali a sua etapa de arquitetar, de engenheirar, vamos dizer assim, você vai definir a stack que você vai trabalhar e você vai ter que combinar isso com o time, né? Então, e montar e ver um caminho para formar. E quando eu falo time, não é só o time de TI. Uhum. Tá, se você não tiver ali uma parceria, né, um PO muito bom também junto, gente, não tem time de TI que faz milagre, né? Então, precisamos ter um time junto. Então, todas as iniciativas que eu tenho de modernização, uma das coisas que eu aviso é: o negócio precisa estar conosco. E não é qualquer negócio, da mesma forma. É aquele PO que quer, de fato, propor algo diferente, algo mais disruptivo e que sabe que às vezes vai dar errado. Tá bom? De forma pragmática, quando eu falo isso, se a pessoa tiver muito uma preocupação de resultados de curto prazo, eu quero ser o melhor profissional esse ano, talvez ela não deva se engajar neste universo, porque ela talvez colhe esse fruto em um tempo um pouco maior,
né? Então, essa relação ela é muito importante. Sendo bem pragmática ali no dia a dia, é uma resposta boa para você montar um bom time e traçar ali o seu plano de ação, tá bom? Eu acho que essa clareza que você está trazendo para a gente é essencial, porque a gente precisa ser muito, por tudo que você falou, muito realista quando a gente está montando esse time, né? Preparar ele para os desafios, porque a minha próxima pergunta é mais ou menos essa. Por que modernizar se um time que está ganhando não se mexe? A gente está confortável, a água está quentinha e vem a modernização. Por que a gente deve buscar isso? Assim, ó, porque provavelmente, se ela tá batendo na porta, é porque o contexto mudou e ele não vai continuar ganhando. É que às vezes as pessoas não percebem, né? A velha história lá de cozinhar o sapo na água quente, né? O brinco. Então, eu acho que uma abordagem importante de se fazer neste time é mostrar o contexto que ele está inserido e de que aquela forma de jogo não é o time que vai, né? Aquela forma de jogar talvez não seja mais a melhor forma, né? Então, os seus adversários estão vindo com uma estratégia de jogo diferente, que a sua maneira de defender talvez não seja mais o mesmo caminho, né? Que tal a gente já começar a aprender outras estratégias e somar aquela que o time já aplica hoje? Então, eu acho que o melhor momento é quando você está ganhando, né? Porque você tem esse tempo de você errar e você aprender. Né? Se você começar a fazer a modernização no momento que você já está perdendo, imagina a pressão que não é isso. Né? Então, eu sempre costumo falar isso muito com o meu time. Eu falei, que bom que a gente tem uma solução ao invés de modernizar. Então, fazemos ambas. Né? E a gente consegue fazer esse processo com um pouco mais de tranquilidade, porque deve ser muito ruim você fazer isso com a faca já lá no pescoço. Né? Pescoço, não dá mais. É isso aí. Isso me leva à próxima pergunta. Você, como líder de transformação, como é que a gente mantém a serenidade no olho do furacão? A transformação chegou. Como é que a gente se mantém ali serena, A guiando o gente time? não se mantém. Ixi, fica Eu tô pirado. brincando aqui. É pegadinha essa, a gente não se mantém. Primeiro, eu brinquei, mas é sério, eu acho que tem dois momentos. Você tem que ter serenidade da sua decisão, né? De que aquilo é uma coisa importante, é o certo a ser feito. Mas você precisa se dar ao direito de se frustrar, de falar, puta, meu, que saco, não foi dessa vez. Porque a frustração faz parte da construção de algo novo, né? Então, às vezes a gente se dá, e daí de novo a relação de confiança do time, ela é muito importante, né? Então eu já vivi situações dele chegar e falar assim, meu, Ari, na boa, tá muito ruim. Não, daí a pessoa fala, tipo, ela desabafou, e daí ela foi lá, voltou e resolveu. E a única coisa que eu fiz foi escutar e acolher, entendeu? E eu já fiz a mesma coisa, eu já reuni o time e falei, meu, eu não sei como eu vou ajudar vocês, mas eu tô apavorada, porque a gente não sai do lugar. E daí eles me escutam e a gente volta. Então, assim, eu acho que a frustração, ela passa, de fato, né, dentro do processo de modernização, e, de novo, a construção de um clima acolhedor, né, da gente conseguir ali buscar caminhos, a gente ter humildade de falar, talvez aqui a gente não tenha conhecimento suficiente, quem que pode nos ajudar, né? Às vezes eu vejo resistência nisso. Outra coisa que o líder precisa ser muito rápido. Meu, se tem alguém que não tá dando liga, tem que trocar. Né? E às vezes não está dando liga porque você pegou aquela pessoa que mais conhecia, que mais isso, mas não é a pessoa que quer transformar. Ela não gosta daquilo. É porque ela não gosta. Ela vou ir lá, pra quê? Entendeu? Faz aí, depois você me passa, daí o cara vai ficar muito bom naquilo e vai manter a operação no ar, entendeu? Que é o que você falou sobre o manter, né? O cara, Exato. ele é bom em manter, não é bom em desbravar, né? Tá bom. Exato. Agora, efetivamente, a liderança precisa estar preparada para um processo de transformação, que ela vai segurar uma pressão do cão. Posso só fazer um complemento aí? Você acabou de falar sobre a questão da frustração. Como que a gente lida com pessoas dentro dos times que estão passando por esse momento de desbravar, né? Porque quando a gente está falando de modernização, eu estou aprendendo coisa nova, né? Uhum. E nem todo mundo gosta de aprender. Às vezes está fazendo ali, ele é um bom profissional, um ótimo profissional, mas não é aquele cara que quer estudar para ver onde que tem que
fazer as configurações que precisam ser feitas para modernizar uma plataforma. E aí acaba gerando frustração nessa pessoa, né? Como é que a gente faz para não deixar essa pessoa se sentir frustrada se ela está nesse desafio de desbravar? Então, eu colocaria aí, Rodrigo, de duas formas. Primeira, ela vai se frustrar, ponto. Não tem como ela não se frustrar. Então, é como a gente lida com a frustração. E daí, para mim, tem dois caminhos. Pode ter um que, de fato, a pessoa não goste, tá? E daí a liderança tem que ser, assim, tá muito tranquila de chegar, perceber esse tipo de comportamento, eventualmente aquela pessoa tem que sair do time. Tá? Eu falo isso porque às vezes a gente é bastante paternalista ali, e não é isso. Às vezes a pessoa já está te avisando, falando, não estou curtindo essa brincadeira, né? E às vezes não, você vê que é uma frustração do momento, mas o perfil da pessoa, então é aquela hora de você eventualmente usar a sua rede e falar assim, quem é o cara que pode ajudar aqui? Porque às vezes a pessoa precisa de um parceiro. Então eu já passei por isso várias vezes. Você pega e fala assim, pô, eu tô com um problema para fazer um troubleshoot aqui. Não tá dando, tá ruim, a gente não consegue. Sei lá, eu vou atrás e falo quem que é a melhor pessoa para ajudar nisso especificamente, né? Eu tô com um problema ali de performance tal, naquele banco. Quem que é o cara fera da sua rede de relacionamento em banco de dados? Traz o cara para passar uma tarde lá, vai lá, entendeu? A liderança precisa pensar nisso. E daí eu acho que a pessoa percebe que ela tem uma rede de apoio, né? Então, o que não dá é para chegar lá, eu não gosto, tá? Eu não indico. Chegar lá e falar assim, não, cara, é isso mesmo, vai dar certo, sabe aquele tapinha nas costas? Vai fundo aí. Não resolve, tá? Eu sempre tento achar uma ação para complementar aquele acolhimento, assim, eu digo, né? Então, geralmente, se eu não sei fazer, eu procuro quem é que pode ali apoiar e, de repente, a pessoa precisa só de né, uma ajudinha ali e vai Um embora. afago, né? Às vezes é um afago também, né? Só ele ouvir, a gente ouvir essa pessoa, né? Os problemas que ele tá passando também, que você falou. Jennifer, eu acabei pulando aí porque tinha a ver com a pergunta, mas vai lá, que eu sei que você tem uma pergunta a fazer. Não se preocupe, como tem correlação, dessa vez passa, tô brincando, tudo certo. A pergunta que eu tenho, e ela meio que está relacionada com isso, por algumas situações que a gente escuta no mercado e tal, de que tem empresas e ou profissionais que, igual você comentou agora há pouco, procuram e trazem a solução mais recente, a coisa mais nova, tem uma solução já pronta, pré-definida, formatadinha, e que talvez não é o que o cliente precisa. Então, eu queria saber como que a gente administra essas expectativas dessas soluções que são apresentadas em relação às nossas necessidades. Se existe um caminho para isso, se existe uma maneira, eu não vou dizer fácil, mas menos turbulenta de fazer isso. Eu acho que aqui tem dois contextos, tá? Tem o primeiro, que é aquela questão da solução mágica que ela aparece em um contexto assim só de competitividade. Então, o produto ele não se preparou, né? Então, eu sempre volto, gente, de novo, né? Daí é a hora que eu acho que a gente tem que voltar para o conceito, sabe? Para o básico. Então, eu pergunto, a gente já fez um discovery? A gente sabe o que a gente precisa? A gente consegue elencar quais são as capacidades que a gente quer oferecer para a gente conseguir conversar com essa pessoa que está oferecendo a solução e ver se isso dá match? Eu acho que a gente precisa ser provocativo nesse sentido, né? E a gente tem que resgatar os profissionais que sabem fazer isso. Então, assim, que é uma coisa muito importante que às vezes a gente usa pouco. Quando a gente fala de trabalhar em conjunto, é conseguir potencializar a disciplina que o outro exerce bem. Então, por exemplo, eu pego e puxo lá o pessoal de arquitetura de negócio. Eu vou lá e puxo o PO, realmente PO, né? Eu vou pegando todo mundo ali para me ajudar a montar e falar, legal, será que eu sei sentar com essa empresa, com essa solução mágica e fazer as perguntas certas? Porque se você faz, a resposta vem para a mesa.
né? Então, esse é o primeiro. O segundo é o contexto que você está inserido, né, no sentido, assim, as integrações que você precisa. Então, eu brinco que quando a gente passa pela primeira, né, o que eu preciso, você vai para o como, e daí você começa. E daí também, se você souber, e daí você pega um bom time de arquitetura de solução, um bom time de engenharia, você se conecta, você consegue. Quando você tem, cai por terra. Então, assim, eu acho que se a gente só tem que ter aquele momento de calma, voltar para casa, se estruturar e você voltar para rebater. Eu vivo isso muito. Então, as pessoas chegam, por exemplo, elas chegam para mim assim, não, a gente já viu, já testou, já experimentou, já fiz, só quero implantar e não deixaram porque a governança de tecnologia não deixa implantar, é assim que vem. Já vem tudo 6 meses de trabalho, né? E daí o pessoal vem apavorado. E geralmente eu falo, não, tá, deixa eu entender, né? Me dá aqui, o que é que você precisa mesmo? Às vezes a pessoa nem, não, é que ali ele consegue ter uma inteligência artificial e eu achei que você ia gostar, porque você gosta de coisas modernas. Eu falei, adoro inteligência artificial, mas eu não entendi o que você precisa. Então, assim, tem que ter muito sangue frio. E daí isso me ajuda, tá? Eu sou bastante serena, assim, né? Vocês estão percebendo. Mas eu acho que a gente sempre tem que voltar para o conceito, entendeu? Sempre. E daí você derruba essas coisas, tá? Assim, tranquilo, você vai fazer isso. Nossa, legal, sensacional. Adorei, adorei. Eu também tenho uma pergunta que é mais ligada à área técnica mesmo. Você acha que quando você fala de modernização de plataforma, acho que todo mundo já tem meio, pelo menos da área técnica, associado à mudança de linguagem, vou buscar o que tem de mais novo no mercado. E você acha que cachorro velho aprende truque novo? E eu digo isso porque quando você anuncia a modernização e que você vai ter aqueles dois caminhos que você falou, primeiro que é da resistência de quem não quer mudar porque está na zona de conforto, e você vai enfrentar também aquela empolgação demasiada de quem, vou inovar, vou pegar o que tem mais novo no mercado, que está saindo essa semana uma linguagem que eu estudei e vou implantar. Uhum. E às vezes a gente sabe que na área técnica, muitas vezes a coisa é lançada essa semana, na outra semana o mercado já veio com uma mais nova, com uma mais moderna, e aí você lida com uma coisa que está obsoleta tecnicamente falando, mas que ainda te atende no negócio. Então você ficou com uma coisa moderna que atende o seu negócio, mas obsoleto tecnicamente. Como que a gente lida com isso e se realmente essa modernização passa por essa mudança de linguagem, de tecnologia? Legal, bom ponto. Eu acho que não. Respondendo a sua pergunta do cachorro, eu começando por ela, assim, ó, aqui tem também uma pegadinha, né? Eu olho de duas formas. Primeiro, por que é importante o processo de modernização? Porque você não vai parar. Não vai parar, nunca mais, né? Então, à medida que você adota uma tecnologia essa semana que vem você vai ter que estar preparado para estudar a próxima e assim por diante. Você não vai parar mais. Então, o que é importante? É você conseguir dar esse primeiro salto para que você rapidamente mude a sua trajetória, né? Então, de forma incremental. O que não pode acontecer, que eu falo, são os especialistas daquela tecnologia, daquele framework, por exemplo. Isso acontece muito com framework de trabalho, né? Então, as pessoas se apaixonam por um determinado e daí vira a tribo do Java, a tribo do Quarks, a tribo de não sei o quê, e daí por trás, o conceito, né, que tá por trás de como que aquilo se define, as pessoas pedem, e aí é que mora o problema, porque a tecnologia em si, a gente precisa evoluir com ela, porque que é a evolução que ela traz? Provavelmente ela evoluiu por conta de feedbacks dos próprios desenvolvedores do cliente que fizeram ela ali ter funcionalidades novas, que provavelmente vai deixar você mais rápido, e se você não for por este caminho, você vai ficar para trás. Então, assim, eu brinco que a única coisa que eu tenho certeza é que a gente vai renovar o nosso parque tecnológico cada vez mais rápido, né? Agora, se a gente conseguir manter isso, o que você tem que aprender para mudar de um para o outro vai ser cada vez menor também.
né? Então, é algo que vai ser comum, né? Então, eu vou falar para vocês, por exemplo, a primeira vez que a gente fez aqui, minha última experiência aqui no crédito, uma implantação de né, um ferramental ali novo, a gente demorou quase 3 meses, tá bom? E daí eu fui muito firme na questão de automações e da gente conseguir. O segundo, porque eles lançaram uma versão nova, exatamente o que você está falando, né? A segunda vez eu falei, não, então vamos fazer a atualização do ambiente, tá bom? Demorou 6 dias. A terceira vez, gente, eu estou falando de 6 meses de trabalho, tá bom? A terceira vez que veio de novo, a gente fez em 48 horas. E a semana passada nós fizemos em 12 horas. Em 12 horas a gente olhou o que tinha mudado, entendeu o que fazia sentido para a gente, programamos, testamos, implantamos e já estamos usando, entendeu? Então, assim, isso é muito importante, né? Então, a gente passa a ser protagonista ali de manter uma plataforma sempre update com o mercado para que a gente ganhe os benefícios de todo o contexto que gira em torno dela, né? Então, assim, é um pouquinho esta dica que eu iria. Você vai ter que sim fazer um salto, não adianta. E depois eu acho que isso fica mais incremental. Bom, Show. Tem mais alguma, Fê? Não, pode seguir, Rô. Beleza. Are, quando a gente está falando de modernização, simplesmente eu não posso desligar aquilo que já funcionava antes, né? Eu tenho uma tecnologia. É, se fosse assim tão simples, né? A gente não estaria aqui falando de modernização em ambiente complexo, né? Mas quando a gente está falando de modernização, eu tenho a tecnologia que eu vou desligar, né? Como é que a gente consegue alcançar o equilíbrio daquilo que a gente está modernizando, né? E o que fica no legado? Tem algum trade-off que a gente precisa, se tem algum, ou quais são os trade-offs que a gente precisa assumir para não termos convivência entre as duas plataformas? então, aqui você está falando muito aqui no que a gente chama, né, de técnica de estrangulamento, e ela é extremamente complexa, porque você definir o perímetro do estrangulamento, ele pode te dar mais ou menos complexidade de convivência. Então, você está falando aqui de conceitos bastante importantes, né? Que é diferente de você tomar a decisão de manter um legado, né? De você falar, meu, isso daqui eu vou manter aí, deixa aí do jeito que está, eu não quero mexer, né? Assim, a probabilidade, né, eu vou começar pelo final aqui, o que você vai manter no legado, eu acho que cada vez vai ser menos, né, porque você vai começar a ganhar confiança naquilo que você está fazendo, o seu time vai aprender coisas novas e ele naturalmente vai evoluir o seu legado, tá? Eu acredito bastante nisso, porque na hora que ele tiver que mexer, ele vai fazer o inverso do que acontece hoje, né? Ele vai saber que é mais rápido fazer do jeito novo, então ele vai se incomodar de fazer do jeito antigo, ele vai querer mudar, então acho que isso cada vez menos. Agora, voltando para a questão do estrangulamento, do perímetro, eu acho que aqui mora uma disciplina importante, que pouca gente tem domínio, tá bom? Assim, eu falo pouca gente em qualquer organização, que é a disciplina de arquitetura de dados. Nós somos ainda muito, muito ruins, eu vou usar esta palavra porque precisa ser duro, na engenharia e na arquitetura de dados, porque sempre a integração vai morar dentro do dado. O que integra algo a algo é o dado andando de um lugar para o outro, né? E como a gente trabalhou por muitos e muitos anos num conceito de arquitetura transacional, eu faço uma pergunta, ele me responde, eu tenho uma interação quase funcional, a gente perdeu muito dentro do profissional de tecnologia, né, a essência do dado, que para a gente é tão importante, da informação. E aí a gente erra. Então, a gente, na hora de definir o perímetro, esquece ali do volume, esquece de tempo de resposta, esquece de uma série de coisas que poderiam ajudar a gente ou a resolver ou mudar o perímetro. Então, assim, ter um bom profissional desta disciplina dentro do time é fundamental para responder bem a sua pergunta, tá bom? Este cara é o cara que consegue te ajudar a responder bem ali como fazer essa integração, como definir esse perímetro, mais do que qualquer coisa, tá? Então você pode definir um serviço de negócio, você pode definir uma capacidade técnica ali,
né, que vai atender o cliente, mas no final do dia esse cara tem que vir olhar como que vai ser a integração de dados para fazer um estrangulamento ali que faça sentido e que pare em pé, tá bom? Mas... Bacana. Quando a gente está falando, né, da modernização, a gente está falando do período de convivência de algumas funcionalidades que são modernizadas, né? Com base em que critério a gente define esse período de convivência das funcionalidades que Você são fala... modernizadas? Então, eu tô com um pouco de dúvida na sua pergunta, você me ajuda, tá bom? Tá bom. Para ver se tá claro. Você fala de manter o legado e o novo junto, é isso? Isso mesmo. Então, aqui o que acontece? Vou te responder. Esta convivência deveria ser, assim, muito pequena. O que eu vejo que vem acontecendo? A gente usando o legado como o nosso, vamos dizer assim, como o botão de socorro do que você acabou de implantar, né? Então, a gente mantém lá o legado do tipo, meu, se isso aqui der problema, a gente ativa o legado, né? Então, a contingência ser o legado é roubada, entendeu? Então, assim, se isso está acontecendo, tá errado, né? A sua contingência tem que ser a sua aplicação. Você tem que começar do princípio que o legado vai ser desligado. Então, assim, em ele sendo desligado, qual que é a minha contingência, né? Então, é claro que num primeiro momento, meu, é tudo novo, o time é novo, é tudo novo, né? Eu não estou conseguindo nem implantar, vou pensar em contingência, né? Deixa eu tentar. É igual andar de bicicleta, né? Na hora que você solta a rodinha lá para andar sozinho. Exato, entendeu? Mas assim, mas precisa começar nisso. Então, eu preciso ir lá e planejar que atividades de contingência, né, de resiliência, de contingência, né, de você conseguir, ela precisa ser para a passo com isso, né? Não pode ser o seu legado, tá bom? Então, o que eu percebo no meu dia a dia, que eu acompanho, é muita gente mantendo, vem me falando assim, mas o legado, daí já começa assim, né? Mas qualquer coisa eu ligo o legado. Eu falei, ferrou, meu, você nunca vai evoluir, tá bom? Então, é isso. Bacana. Eu tenho um outro aqui para fazer. Quando você estava falando no primeiro bloco, eu anotei aqui duas perguntas que são as próximas que eu quero fazer para ti. A primeira é: novos players no mercado impulsionam a necessidade de modernização da plataforma? Opa! Eu acho que a concorrência ela é muito saudável, muito, muito, muito. Né? Eu acho que o que move o mundo é isso, né? E cada vez que a gente tem mais players no mercado, eu acho que provoca uma mudança positiva até na sociedade civil, né? A gente se apodera mais das coisas. Então, ter concorrentes é saudável se a concorrência, né, não for antiética, vamos dizer assim. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai evoluir muito, principalmente as grandes instituições, a partir do momento que você tem concorrências de formas diferentes, tá bom? E é saudável. Eu falo isso o tempo todo, a gente tem que olhar o contexto que o seu negócio está inserido e se de fato, né, tem esse tipo de concorrência, por que não aproveitar isso para fazer a modernização que você deveria fazer independente da concorrência? Tá, mas ela sim, ela acelera. Boa. E a última que eu tenho aqui para fazer é se você entende que a modernização da plataforma maximiza a experimentação de novas features no mercado. Eu vou falar de experiência, tá? Todas que eu participei maximizaram. Todas, sem exceção. Por alguns motivos, não só por uma questão técnica, tá bom? É porque o processo de modernização passa por uma modernização das pessoas que estão envolvidas. Eu brinco. A gente também se moderniza, o nosso mindset, né? Vira body set, eu brinco, né? Então, a área de negócio, por exemplo, se sente mais à vontade em experimentar do que antes, né? Ela fica mais aberta a erro, porque ela confia que a correção ela também vai vir rápido, né? E nós, como tecnologia, também. Então, eu acho que a gente começa a experimentar mais também pela plataforma, mas muito em função da nossa própria forma de ver as coisas. Tá? Então, por exemplo, aonde a gente já conseguiu fazer algum caminho do que eu vivi fora da empresa e dentro da empresa, eu percebo que a gente começa, assim, a ter escopos menores, sabe? A gente vai lá,
dá para a gente testar aí? Hoje eu vivi isso pensando em Open Finance, tá? Eu estava numa reunião e uma hora, e daí a gente começou a brincar, a gente colocou lá umas regras novas, e daí a gente viu que não deu muito certo. Eles estavam experimentando e nem se deram conta, entendeu? E jogaram um código para produção. Eu falei, nossa, mas vocês já implantaram? Já? E daí não ficou muito bom, mas a gente já alterou de novo. Eu falei, tá vendo? Vocês fizeram, nem perceberam. Nem perceberam, né? Fez por osmose e nem percebeu. Legal. Mas aí é a parceria mesmo, né? Dos times. Bacana. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para fazer para a Are? Gostariam de fazer mais alguma? Pergunta a gente tem, mas vai ficar muito longo o podcast. Tá bom. Galera, a gente vai encerrando aqui o nosso episódio sobre modernização em ambientes complexos do Prosatec. Gostaria de agradecer imensamente o convite aceito pela Aretusa, que contribuiu demais aqui com o episódio de hoje. E gostaria de deixar também, em nome de todos nós aqui, as portas abertas para você, Are, poder retornar sempre que você quiser. E eu gostaria que você fizesse também as suas considerações finais, por favor. Claro, primeiro, gente, muito, muito obrigada. Eu acho que iniciativas como essa são super importantes para a gente fomentar essa curiosidade, para a gente fomentar a discussão, né? Eu gostei muito de um ponto que vocês trouxeram, que as opiniões diferentes são bem-vindas, né? E são respeitadas. Eu acho que quanto mais a gente trabalhar isso, ouvir mais pessoas, né? Eu não tenho todas as respostas. Eu acho que a gente vai fomentar aqui no nosso país tão carente de educação, né? É um povo tão cheio de boas ideias e tão carente ali de formação. Eu acho que iniciativa como a de vocês ajudam ali a gente a ser mais democrático no conhecimento, trazer as pessoas para próximo. Então, assim, parabéns, né, pela iniciativa, parabéns ali pelo caminho ali que após esse 8º venham muitos podcasts e contem comigo, eu passo a acompanhar vocês daqui para frente, né? E é isso, gente. Muito obrigada, espero ter contribuído. Com certeza contribuiu bastante. Érica, você quer... Tá no mudo. Acho que você tá no mudo. Me empolguei. Muito obrigada pelas suas palavras sobre o podcast. Essa iniciativa nasceu justamente com o intuito de democratizar conhecimento também. O Rô, quando trouxe essa proposta para a gente, foi incrível, assim, e a gente está aqui no 8º podcast, comentei ontem, incrível, já estamos no 8º, né? Parece que foi ontem. Muito obrigada, foi maravilhoso estar aqui com você hoje, não só pela sua tranquilidade na fala, mas pelo conteúdo. Eu adoro essa área de transformação e adorei o talk, então é isso. Obrigada. Muito bom. Obrigada, gente. Aí. Também quero agradecer bastante, Aretusa. Foi muito legal, deu bastante coisinhas aqui na cabeça, esse processo de modernização, porque, como você fala, ele não é trivial, é uma coisa complexa, é algo que tem que gostar de desbravar, acontece, a frustração acontece, porém, essa serenidade, essa tranquilidade, a certeza de saber o que está fazendo e o caminho que está indo é o que vai direcionar tudo. Obrigada mesmo pelas palavras e obrigada pela participação. Legal. Também queria agradecer. Meu bate-papo foi muito show, muito tranquilo. E de verdade, quando o Rodrigo falou assim, vocês têm mais pergunta, dá vontade de perguntar mais, mas a gente ia ficar até amanhã aqui. Então, meu, brigadão pelo conhecimento e expandiu a mente assim muito forte aqui. A gente entender que esse processo de modernização é complicado. A gente vai encontrar barreiras, mas vamos em frente que a gente vai conseguir. E é isso. Obrigadão, Are. Que legal, gente. Eu fico à disposição de vocês, viu? De verdade, assim, estamos aqui para aprender junto. Pegue meu contato aí, vamos conversar. Eu adoro. É um assunto que eu gosto E a gente tem bastante backlog para tratar ao longo do ano aí. Com certeza a gente vai falar com você de novo. Eu gosto mesmo, gente, de verdade. Eu faço com prazer, assim. Eu acho que
por tudo, e eu acho que o nosso país tem um espaço tão grande, gente. A gente tem tantas boas ideias, um povo tão criativo, né? E eu acho que a tecnologia está aí para viabilizar tanta coisa, então eu super me empolgo, né? Não é só transformar alguma coisa, né? É levar de fato acesso a muita coisa que de repente no tradicional a gente não consegue. Então eu sou toda empolgada, gente, com esse assunto. Então eu também fico aqui horas, tá bom? Fico à disposição de vocês. Tá bom? Show. Obrigada mesmo. Galera, e esse foi o episódio 8 do Prosatec. Não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e deixar sugestões de temas nos comentários. Valeu e até a próxima.